Flávio Bolsonaro vai desistir da campanha ou ele quer tentar um golpe? Isso e mais aqui. Meu nome é Miguel Peterson, filho do Brasil, e vem comigo. Antes de qualquer coisa, já curte, compartilha e comenta aí o que você acha do Flávio Bolsonaro. Essas são minhas redes, segue lá e vamos logo porque a pauta hoje tá quente. Que a campanha do Flávio Bolsonaro tá derretendo, você provavelmente sabe, e inclusive eu tenho um vídeo já falando sobre isso no canal, que é esse que tá aparecendo na tela agora, vai lá dar uma olhada. Porém, é simplesmente impressionante o que tá acontecendo nesse ciclo eleitoral. Porque a pior notícia que pode ser dada sempre vai ser a próxima no caso do Flávio Bolsonaro, e isso é sim impressionante. E hoje a gente tá com essa notícia aqui. Flávio Bolsonaro emitiu 1,5 milhão em nota para empresas usadas em esquema de Workaro. Basicamente, o Workaro, né, junto com o esquema do Banco Master, tinha um cara que tinha mais ou menos 200 empresas de fachada em que ele fazia esse esquema, e o Flávio emitiu 1.500.000 em notas. Duas delas ele cancelou e a gente vai falar sobre isso mais pra frente, porém uma delas ele recebeu, inclusive coisa que ele não fala no seu vídeo de defesa. Mas enfim, dando uma olhada, o escritório de advocacia do presidenciável Flávio Bolsonaro emitiu e cancelou duas notas fiscais no valor de 1 milhão em favor de uma empresa de fachada usada por Daniel Workaro para movimentar 58 milhões do Banco Master. As notas indicam que as conexões entre Flávio e Workaro vão além das reveladas até agora na crise do Dark Horse. O que se sabia é que o presidenciável conseguiu dinheiro com o dono do Master para o financiamento do filme do pai. Ou seja, aqui já está deixando muito claro que ele mentiu quando disse que era apenas uma relação para o filme privado do pai dele, sei lá o que. Agora já dá pra ver que essa história, como a maioria já imaginou que era, é furada. As duas notas no valor de R$500 mil cada foram emitidas no dia 7 de abril de 2025, ou seja, a merda já tava no ventilador, né? 2025 já se sabiam das questões do Workaro, pelo escritório que tem Flávio Bolsonaro como único sócio, e eram relacionadas a serviços prestados à Copenhagen Consultoria e Assessoria, nome muito engraçado para dar para uma empresa envolvida com o Flávio, né, Copenhagen. Na mesma ocasião foram canceladas. Naquele momento o Workaro já tinha injetado milhões na empresa de consultoria. 2 dias depois, em 9 de abril, o escritório de Flávio faturou uma terceira nota de 500 mil, desta vez a favor da Contábil Correia. Nesse caso, não há registro de cancelamento e o dono dessa Contábil Correia era também dono, pelo menos gestor, da Copenhagen Consultoria. E aí vem a notícia, essa notícia simplesmente bombástica, mas que eu inclusive recomendo que vocês leiam, e ela vai estar aqui na descrição desse vídeo, porque lá tem uma nota dele falando que ele está sendo julgado por algo que não recebeu. Engraçado porque tem duas coisas nessa questão. A primeira, ele pode sim ter recebido o dinheiro e depois cancelado a nota, prática muito comum de corrupção, porque a pessoa evita pagar imposto em cima disso, mas não tô querendo dizer nada, tô dizendo que é uma prática comum. E segundo, ele ignora na sua defesa, na nota e num vídeo que ele postou nas suas redes sociais, que recebeu o dinheiro. E aí é engraçado que a empresa de consultoria jurídica dele deu a consultoria para uma empresa de fachada e não traz nenhum documento, nem nada envolvido nesse esquema. Não traz nenhum documento feito pelo advogado Flávio Bolsonaro. E sabendo que ele muito provavelmente vai sofrer uma derrota muito abrupta nas eleições, ele começa a atacar o sistema eleitoral com mentiras, que nem o pai dele. E a gente pode ler algumas notícias como estas. Flávio reitera mentira do pai sobre modelo de votação. Senador espalha desinformação sobre as urnas eletrônicas e depois nega ter atacado o sistema eleitoral. Vai entender, ele fala, depois fala que não falou, sendo que só nesse vídeo eu vou mostrar 4 jornais diferentes citando essa fala, mas enfim. O padrão é tão previsível que seria cômico não representar risco à democracia e que campanha do pré-candidato enfrenta problemas em série. Isso já vem sendo dito aqui nesse canal há muito tempo. Simplesmente é impressionante o tanto de crise que esse cara tá tendo que enfrentar. Uma desorganização de campanha que eu nunca tinha visto para um cargo tão
sério quanto o de presidente da República. Mas enfim, quem sai aos seus não degenera. Tal como o pai, Flávio Bolsonaro mente sobre urnas eletrônicas diante de diplomatas estrangeiros, provando que o golpismo une uma família que não admite que ele pode perder eleições. Palavras duras, porém, de novo, é o que eu disse, não tinha porquê, ele já tá prevendo que provavelmente vai tomar uma derrota bem forte nessas eleições, para não dizer palavras mais fortes, e ele já começa a jogar essa, simplesmente. E aliados criticam a estratégia de Flávio Bolsonaro após fala sobre urna. Avaliações internas é de que declaração reforça a imagem bolsonarista e prejudicam tentativas de ampliar apoio a palanques. O que é muito engraçado, porque ele fala que quando o pai dele se elegeu presidente da República, não era fraude. As urnas eleitorais eram perfeitas. Quando o irmão dele se elegeu o deputado mais votado, também não era fraude. Era perfeito o sistema eleitoral. Quando ele se elegeu senador, que é uma eleição majoritária, também tudo perfeito. Mas agora que ele sabe que provavelmente com essa postura e com essas notícias saindo em série em cima dele, vai tomar fumo nas eleições, agora é fraude. Aí agora não pode. Muito estranho. Mas para piorar, a pior notícia de todas para ele é essa daqui. Ministro do STF defendem resposta firmes a ataques de Flávio Bolsonaro. Só para lembrar vocês que quem livrou ele da acusação de rachadinha, engavetando o seu processo e travando essa investigação de fato, foi um ministro do STF, o Gilmar Mendes, que fez isso por motivações muito provavelmente políticas na época. E então, assim, eu acredito que para ele não é uma boa ter um inimigo no STF, que inclusive já te ajudou no passado e tem uma pasta bem guardada lá no STF com seu nome. Eu acredito que não seja bom para ele. Mas, bom, dando uma olhada aqui, a ala da Suprema Corte é favorável a uma reação dura do TSE às declarações do pré-candidato contra as urnas eletrônicas. Nessa notícia, eles mesmos falam que a medida tem sim que ser dura, entretanto, não pode ser tão dura como o pai dele recebeu, né, que ficou inelegível por 8 anos. Eu até entendo essa medida de fato, porque senão eles iam se colocar muito nesse estereótipo que a direita bolsonarista vem sim tentando construir, que é de o STF ser uma ditadura no Brasil e tal, e se eles deixassem ele inelegível, por exemplo, ia sim gerar um grande problema, um movimento forte contra eles. Eu acho que eles estão fazendo isso até para se blindar. Porém, o que ele falou basicamente foi que a empresa que faz as urnas eletrônicas era a mesma empresa que faz as urnas eletrônicas na Venezuela, só que isso é simplesmente mentira. E, enfim, vou dar uma lida na defesa dele. Após a repercussão das declarações, a equipe de pré-campanha do Flávio Bolsonaro divulgou uma nota negando que ele tenha levantado suspeitas sobre a urna. Isso aqui é impressionante, tá bom? Ele fala, que nem eu falei, tem 4 matérias aqui de jornais diferentes falando o que ele falou e ele só nega, simplesmente não, é mentira. No Brasil isso é muito engraçado. Você paga para as pessoas não saberem nada ou esquecerem que você disse, né? Mas quando isso não acontece é mentira. Ok, tem vídeo, tá gravado, todo mundo viu, mas não, é mentira. Mas enfim, não é verdade que o pré-candidato Flávio Bolsonaro tenha questionado a integridade do sistema de votação no Brasil, diz o texto. A defesa sustenta que o parlamentar apenas fez referência a fatos já divulgados publicamente e destaca que durante o encontro com os diplomatas ele afirmou expressamente não estar colocando em dúvidas a confiabilidade das eleições. A nota também reforçou o apoio à aplicação das missões internacionais de observação eleitoral. Sua equipe de pré-campanha reafirmou sua integral confiança no sistema eleitoral brasileiro e sua crença irrestrita de que as missões de observação internacionais devem ser fortemente estimuladas, acrescentou. E aqui, de novo, vem um ponto que passa uma covardia absurda. Toda a oportunidade que ele tem de jogar pro internacional, ele joga. E assuntos nacionais, ele simplesmente não cita, ele não fala, ele prefere, na sua defesa, depois de ter criticado o sistema eleitoral brasileiro, falar que a solução é trazer gringo pra cá pra ficar observando. Eu não acho que seja negativo, não. Eu acho que realmente a maior possibilidade de ter pessoas que confirmem as eleições é melhor. Inclusive, foi o ponto tenebroso na Venezuela, foi aquela eleição que eles tiveram, por exemplo.
mas eu acho que é realmente necessário isso. Porém, falar que, não, eu não critiquei não, eu só tava lá dizendo que a eleição, o ponto mais importante não é nem a urna eletrônica, é outras pessoas virem aqui ver a gente. Tanto quanto estranho, né? Ele só é o camisa 10 da oposição dele a todo momento, porque a esquerda já mostrou que vai bater muito nesse tópico dele ser contra a soberania e etc. E o que ele faz? Mostra a cada palavra, a cada momento que, sim, ele vai jogar mais pro internacional do que pro nacional. Sendo que vários lugares do mundo, como o próprio Canadá com Mark Carney, já provou isso. Já provou que interferências externas e ser contra o seu povo, não nem necessariamente contra, mas fazer ataques pontuais ou ser muito pró-Trump é negativo em certo ponto. E bom, para não falar que eu tô muito enviesado, eu vou pegar nessa matéria aqui palavras do próprio Ronaldo Caiado, pré-candidato a presidente da República também, que faz uma crítica estratégica e assim, acredito que muito verdadeira, inclusive, discordo em grandes partes, em muitas partes mesmo, do que o Caiado defende, porém o que ele falou aqui foi cirúrgico, é realmente verdade. As declarações também provocam reações do ex-governador de Goiás e pré-candidato à presidência, Ronaldo Caiado. Sem criticar Flávio, ele ironizou o senador. 42 embaixadores numa sala, dava para vender soja, dava para abrir mercado para a indústria, dava para atrair investimentos. Escolher falar de urna eletrônica, escreveu nas redes sociais. E simplesmente isso é verdade. Ele chama 42 embaixadores, o que significa que são 42 representantes de países externos. E na palestra dele, ele decide atacar o sistema eleitoral brasileiro. Em vez de trazer propostas, em vez de trazer medidas que possam de fato levar o país para frente, medidas que sejam nacionalistas, mas que os dois lados ganhem, tentar uma cooperativa regional com o resto da América Latina. Não, ele preferiu só atacar o sistema eleitoral brasileiro, o que não faz o menor sentido, porque isso passa apenas o que eu tô falando desde o começo do vídeo, uma grande insegurança, porque sabe que a campanha dele tá fraca para presidente, e você não pode ter uma campanha fraca para o cargo mais importante do país, o que vai definir, no mínimo, os próximos 4 anos. É impressionante isso, é impressionante. E bom, essas foram as notícias, eu trouxe, acredito que a minha opinião sincera sobre isso, eu não consigo entender isso. Eu nunca vi uma campanha ser tão desastrada assim, de verdade. Eu nunca vi também, honestamente, desde o começo eu vi muitas pessoas falando que essa campanha era fraca, que não ia muito pra frente e tal. E eu até concordo, de fato, na época eu concordei. Entretanto, eu pensei que ia ser até mais competitiva, só que tá sendo impressionante, ele tá tomando de lavada e que nem eu falei no começo do vídeo, a cada notícia que sai, a próxima sempre vai ser a pior, porque é sempre algo escandaloso, é sempre algo grande. E tem gente falando que tem para os próximos dias dessa semana notícia muito pior, que pode de fato tirar ele da corrida eleitoral. E assim, não querendo dizer nada, mas o PL ainda não oficializou, ok? A reunião que ainda tá para acontecer. Tem gente, inclusive, que disse que a Michelle só não vai concorrer no lugar dele porque ela não quer. E, assim, tá dando pra ver claramente que ele tá desanimado, ele tá perdendo a vitalidade ali, ele tá sem forças praticamente. O vídeo de defesa dele, ele fala todo pra baixo, cabisbaixo. Aí ele fala, não, eu tô cansado porque vivem me atacando. Só que se você tá cansado de te atacarem, era só não virar político. É simples. E assim, eu acho sim impressionante, porque desde que o Bolsonaro oficializou ele, né, oficializou ele como o seu sucessor, que já foi uma manobra meio estranha, porque assim, sabemos que o bolsonarismo, desde que surgiu como um movimento de massas enorme em 2018, ele se tornou o establishment da direita. Ele virou, sim, o candidato da direita e o rei da direita, de fato. Entretanto, ele preferiu destruir, implodir o campo da direita, pelo menos para esse ciclo eleitoral, para manter alguém com o sobrenome Bolsonaro ativa. Só que eu não entendo muito bem, eu não acho que isso faça muito sentido, porque esse ganho de capital político que ele tá mantendo para esses próximos 4 anos, que é o que ele tá tentando, simplesmente não vai acontecer. Ele só tá perdendo cada dia mais capital político. E assim, obviamente eles ainda vão ter força. Por exemplo, muito provavelmente qualquer Bolsonaro que vá concorrer para deputado vai ganhar, muito provavelmente. Só um exemplo. Só que eles estão leiloando de fato o poder da direita. E com isso, quem ganha muito
que eu já tô vendo tentando construir essa narrativa é o Renan Santos, coisa que eu falei no vídeo passado sobre esse mesmo tema, porque eles estão mirando, eu tenho a impressão de que eles estão mirando a campanha de 2030 e eles estão tentando construir essa máquina em volta do Partido Missão, em volta do Renan Santos, para de fato ganhar em 2030. Só que assim, o Flávio apenas deixa eles mais fortes, dando o capital político dele para o Partido Missão. E assim, eles estão construindo essa narrativa de falar, não, se vocês colocarem o Flávio no segundo turno, vocês estão deixando o Lula ganhar, sei lá o quê. Como se o Renan fosse ganhar por algum motivo, só que eles estão tentando já construir essa narrativa de fato para capitalizar politicamente em cima disso. E isso é muito claro para quem entende um pouco de política. Então, assim, eu realmente acredito que essa manobra foi muito falha. A campanha dele tá muito estranha e ele tem muitas coisas, cada dia, que explicar mais e mais coisas. Na defesa dele, ele apenas fala que não recebeu dinheiro de 2 notas fiscais, só que ele recebeu de uma e ele simplesmente ignora. Ele não fala, sendo que o eleitorado dele, no mínimo, deve receber explicações. Ainda mais porque a direita, ela é, historicamente, um campo contra a corrupção. Então fica meio estranho, né, um candidato da direita ser contra a corrupção ser tão corrupto assim. É realmente muito estranho. Meu nome é Miguel Peterson, filho do Brasil, e muito obrigado por assistir e até a próxima.